pessoal, bem-vindos ao nosso novo programa. Como muitos já estão sabendo, Cordeirópolis amanheceu um pouco mais agitado na última segunda-feira, dia 7/10. Isso porque o presidente do SAI e secretário de Serviços Públicos, Luiz Carlos da Silva, ele foi preso numa operação do GAECO, batizada como Apaniguado. E para a gente debater um pouco, saber, entender um pouco mais do que aconteceu, eu estou aqui com o Dr. Christian. Dr. Christian, muito obrigada, seja bem-vindo. Pela participação no programa. E como eu disse, o Luiz Carlos da Silva, o secretário, ele foi preso nesse esquema criminoso, né? Palavras aí do promotor que durante a entrevista coletiva que deu aí, o GAECO investiga crimes de fraudes e licitação a concurso público, falsidade ideológica e corrupção. Dr. Christian, como que você enxerga essa situação? Principalmente porque chama mais a atenção é a indignação de parte da população, porque muitas pessoas, muitos candidatos pagaram uma taxa por esse concurso e agora estão todos desanimados, um pouco mais descrentes com a situação de Cordeirópolis. Como que você enxerga toda essa situação? Bom, Dani, como você disse, a população foi pega de surpresa em decorrência do fato de ter ocorrido a prisão do secretário municipal. Entretanto, já era meio que esperado no grupo, no mundo aí político, uma vez que nós estamos passando nos últimos anos uma situação complicada, judicial, política na cidade, uma vez que o prefeito vem respondendo processo por contratação irregular do ex-vereador, o vereador que não poderia ter assumido o cargo, mas acabou assumindo em decorrência de crimes cometidos antes do seu mandato. O Ministério Público entrou com uma ação onde ele foi retirado do mandato e o prefeito foi lá, acabou contratando ele para acertar essa situação desse vereador. Com isso, a promotoria verificou esse desvio de finalidade na contratação, encontrou irregularidades, uma vez que ele não poderia ocupar cargo público, ele estava com os direitos políticos cassados, e moveu o processo. Então, Dani, não é só isso. Também tem a situação do ex-secretário de Finanças, Japir Porto, o qual, por situações envolvendo ele, quando ele passou na gestão da Prefeitura de Rio Claro, teve também irregularidades em licitação, acabou deixando o cargo. O prefeito, em momento nenhum, criticou por estar respondendo por esse processo, mas sim que teria passado o tempo dele aqui, que por isso estava abrindo espaço. E isso vem de encontro com o fato que hoje existe em Cordeirópolis. Tem mais 2 outros secretários, um assessor e um secretário, ocupando o cargo público e com investigação em curso. É o caso do Léo Gunhac, o qual exerce o cargo de assessor de gabinete, então, ou seja, pessoa próxima ao prefeito, muito próxima, e qual vem desenvolvendo uma atividade em busca de convênios, de liberação de recursos na área da educação, ou seja, tomando conta do dinheiro nosso, e está respondendo por processo. No caso, ainda uma investigação chamado Prato Feito, no qual se investiga irregularidades em licitação de merenda escolar. E o que é pior, o prefeito sabe da situação dele, porque esse secretário tem que assinar a chamada carteirinha na delegacia, no fórum todo mês, para não ser preso, porque o Ministério Público pediu a prisão dele também. É um absurdo a situação que o secretário trabalha o dia todo, o assessor aí trabalha o dia todo, e depois tem que assinar uma vez por mês carteirinha lá no fórum em Araras. E outra, esse assessor, ele foi ex-presidente do PT de Araras. Ou então, o senhor Nivaldo Menezes, que é nada menos que o secretário de governo, a maior secretaria do município de Cordeirópolis. Ele vem também sofrendo uma ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público de Limeira, no período da gestão dele como secretário de Cultura na cidade de Limeira, no qual está sendo investigado também sendo processado, aliás, por compra irregular de suco de laranja. Então, assim, já era uma tragédia anunciada. Cordeirópolis já vem passando essas pessoas administrando a cidade.
prefeito está respondendo o processo por ter ajeitado a situação do colega de bancada, de partido, né, integrante do partido dele, e 3 secretários envolvidos com o processo. Então, para a população foi uma surpresa, mas para a oposição, para as pessoas que já estão acompanhando a política de Corderópolis, não causa surpresa nenhuma para o senhor? Não, de jeito nenhum. E mais ainda, o que está acontecendo em Corderópolis? O prefeito toda hora fica se queixando que a oposição fica atrapalhando a administração dele. O secretário dele foi preso. Será que é a oposição que fez meios para que o secretário fosse preso? Não, foi o Ministério Público que apurou uma irregularidade. Ninguém nesse país fica preso se no mínimo tem algo suspeito. Não cometeu algum tipo de crime, né? Ainda é prematuro juridicamente a gente falar a respeito disso, porque ainda cabe uma investigação. Mas que tem fortes indícios, tem, porque senão juiz nenhum teria decretado a prisão do secretário. Lembrando, uma pessoa tão importante nessa administração que ocupa a Secretaria de Serviços do município e é presidente do SAI de Corderópolis. Então, dois importantíssimos órgãos públicos do município de Corderópolis. Inclusive, integra ali o grupo mais próximo do prefeito. Muito bem, uma pessoa muito próxima ao prefeito, né? Doutor Cristian, em relação à operação do GAECO, o que eu gostaria até de debater com o senhor, e quero chamar a atenção também, porque muitas pessoas se manifestaram, né, muito antes de acontecer essa operação, os candidatos, né, que participaram da prova se manifestaram nas redes sociais porque não eram chamados e quiseram questionar. E aí, diante dessa operação agora, o que esses candidatos que pagaram, né, usaram, muitos nem tinham o dinheiro e tiveram que pegar emprestado, hoje continuam sem dinheiro, né, porque pagaram essa taxa. Qual que é a resposta que esses candidatos, essa parte da população pode esperar? Tem como vir um retorno positivo para essas pessoas? Eu acho difícil porque provavelmente depois dessa operação vai vir as ações cabíveis, pode ser até que o Ministério Público entra com uma ação alegando a nulidade desse concurso público, mas se não tiver nada a respeito da nulidade em decorrência e for alguns casos isolados, aí sim aqueles que participaram de forma idônea, que esperava, que participou de um processo ali com um concurso de forma clara e transparente, pode ser chamado sim se persistir mesmo o consórcio, uma vez que o município está sendo muito prejudicado com relação a imagem decorrência de uma operação policial que ficou feio para o município de Corderópolis. Então a gente não sabe ainda qual vai ser a postura do prefeito em decorrência da continuidade ou não do consórcio. Bom, a gente tem que analisar se o consórcio é viável ainda para o município ou não. A princípio, esse consórcio só tomaria conta da parte da iluminação pública. O que começou a chamar a atenção, e acho que isso tem a ver com a operação deflagrada do Ministério Público, é o fato de que, de repente, ele passou a atender também outras áreas do município, que daí teve o motivo da contratação de mais funcionários, e aí a razão desse concurso público. Então precisamos analisar, há necessidade realmente desse consórcio tomar conta de toda a área de limpeza pública, de manutenção do município? Não era ele que fazia até pouco tempo. Então a gente tem que analisar, primeiro ponto, o que vai ocorrer com a investigação do Ministério Público. Se ele vai apontar irregularidades também. Na verdade, segundo a promotoria, né, lá na coletiva, lá o promotor, ele foi dito que desde 2014, na verdade, já existem as primeiras fraudes. Então, na verdade, aos nossos olhos aqui, né, leigos de cidadãos, nem deveria ter contratado essa empresa, uma vez que já poderia ter algum vestígio lá de trás. Sem dúvida. A gente tem que, embora o Ministério Público fale que é desde 2014, em Corderópolis está há pouco tempo.
Ele vem tomando primeiro conta da administração pública e agora há um prazo aí de menos de um ano que eles acabaram aumentando a participação no município em outras áreas aí. Então é totalmente... temos que analisar se há necessidade mesmo dessa prestação de serviço que eles não prestavam anteriormente e saber, porque assim, como o Ministério Público deflagrou uma operação, ele pode, nessa primeira fase, estar restrita aos concursos públicos. E, de repente, numa segunda fase, ou em continuação dessa investigação, também pode analisar se há também fraudes em outros setores desse consórcio. Lembrando que o consórcio nada mais é que uma união de diversos municípios utilizando o serviço da mesma empresa que atende aí em diversas áreas. Assim, como você citou agora, né, tem outras cidades, então acaba sendo um agravante a mais também aí, porque né, não é de Cordeiro, não é uma coisa aqui pequena, então é uma coisa grandiosa, porque foram várias cidades aqui da região de Campinas, né? Sem dúvida, o que ficou ruim para Cordeirópolis, a imagem de Cordeirópolis, friso novamente, primeira vez que um agente político da nossa cidade é preso no exercício do seu mandato, à frente de duas secretarias indispensável para o município, uma a Secretaria de Serviços e a outra ser presidente do órgão autônomo, que é o SAI, ou seja, ele tem a mesma função administrativa que o prefeito tem com relação a todo o município. Sim. Dentro do SAI. Ele que assina cheque, é ele que faz o controle, a participação em licitação pública, é ele que contrata funcionário comissionado, é ele que contrata empresas para prestar serviço no SAI. É um cargo muito importante. É um cargo muito importante. E essa pessoa, braço direito do prefeito, porque senão não estaria sequer nesse cargo, foi preso no exercício da sua função. Esse crime que ele está sendo investigado aí de participação na parte criminal daquela investigação toda do Ministério Público vem apurando, é em decorrência do cargo dele. Muito se debateu no Brasil a questão do fórum privilegiado. Não, esse caso é específico disso. No curso da função pública, ele teria participado de alguma irregularidade que culminou aí na prisão dele. E já houve um escândalo, em Cordeiro, um escândalo como esse? Não, dessa magnitude não, já teve outros casos aí, afastamento de vereador, o caso, como citei, do vereador que teria sido preso, embora ele foi preso no cargo de vereador, mas não foi em decorrência do crime, em decorrência do mandato dele. Ele teria cometido uma contravenção e essa contravenção gerou um processo contra ele e depois houve uma condenação e com isso ele foi preso, mas não no exercício do mandato dele, na função dele. Isso nunca tinha acontecido em Cordeirópolis. Isso foi uma vergonha para nós. Bom, muito obrigada, doutor, pela sua colaboração. Até o momento que a gente está gravando aqui, o senhor Luiz Carlos da Silva continua preso, está lá prestando seus esclarecimentos. Eu vou deixar aqui para vocês, aberto, para vocês darem como sugestão temas sobre essa nossa nova programação, fazer qualquer tipo de denúncia, pode conversar aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo.